Contaminação, purificação e Hebreus 9:23, conclusão. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e finalmente nós chegamos ao final da nossa série avaliando um dos artigos do livro A Luz de Hebreus, que tem inclusive o mesmo nome do título do vídeo, né? Contaminação, purificação e Hebreus 9:23. Então, sem mais delongas, William Johnson escreve o seguinte: o estudo dos temas de contaminação e purificação no livro de Hebreus pode ser de grande valor a todos quantos buscam desvendar o raciocínio desse documento. Todos os cristãos que priorizam a cruz de Cristo encontrarão aqui muitas considerações que destacam seu sacrifício. Entretanto, os adventistas, com seu conhecimento do verdadeiro santuário e do grande conflito, encontram isso e muito mais. Isso porque vemos exposto o terrível dilema da humanidade sob domínio do pecado, buscando o sangue vertido purificador, mas não encontrando uma resposta final. Vemos a resposta de Deus, o Filho, que veio providenciar a purificação por meio do seu próprio sangue, para tornar-se sumo sacerdote na corte celestial, com um sacrifício autossuficiente, eterno. E vemos os benefícios da graciosa provisão de Deus para a nossa salvação, acesso livre ao santuário celestial. O fim dos sacrifícios e do esforço humano para a purificação. Purificação em uma escala cósmica, de modo que o universo logo estará finalmente e totalmente livre da poluição do pecado. O que William Johnson destaca aqui na conclusão do artigo é que, independentemente de você ser um adventista ou não, você pode e deve se beneficiar com um estudo dos temas da contaminação e da purificação sobre a perspectiva do livro de Hebreus. A ideia é que, se você é um cristão que entende o valor infinito da cruz de Jesus, você vai encontrar em Hebreus muita coisa que confirma, exalta e estabelece esse valor infinito, né, digno, né, que é a cruz de Cristo, o sacrifício que ele realizou. E geralmente o autor do livro de Hebreus ele coloca em contraste com os sacrifícios de animais do Antigo Testamento, no culto do templo, lá do santuário terrestre, etc, etc, etc. Tudo isso nós encontramos em Hebreus, essa exaltação, né, de Cristo como sumo sacerdote, como sacrifício, um sangue superior a qualquer sangue de animais e etc. Só que não é só isso. Por detrás da questão da necessidade da morte de Cristo para a salvação da humanidade, existem inúmeras questões relativas ao grande conflito, né? A lei de Deus e ao pecado, a salvação e a perdição. E Hebreus trata muito sobre estas questões, e isso tudo é muito importante no contexto adventista do sétimo dia, cuja cosmovisão é destacada em torno da ideia do grande conflito, avaliado a partir de uma perspectiva arminiana, né? Não calvinista. Então, o que acontece? Nós, como adventistas, vamos para a carta aos Hebreus e, além de encontrarmos a exaltação da cruz de Cristo, que está no centro da história e da salvação e do caráter de Deus e etc., nós encontramos inúmeras informações a respeito do santuário, que é um tema especialmente sensível e importante para a teologia adventista. E é engraçado que a gente começa a perceber assim a dinâmica histórica do povo de Deus de uma forma diferente. Então você vê aquele pessoal do Antigo Testamento sacrificando no templo continuamente, buscando a purificação, serem ritualmente puros e etc, etc. Por detrás disso existem várias das discussões de Jesus com os fariseus e etc, e etc, e etc. Mas quando Cristo morre, nós temos o verdadeiro sacrifício. O sacrifício que realmente pode nos dar aquilo que não pode existir de outra forma. O perdão dos pecados, a salvação eterna e etc. Ok? E a ideia do adventismo, olhando para tudo isso, é que aquilo que Jesus realizou na cruz é ministrado em termos de benefícios a partir do santuário celestial pela obra do Espírito Santo,
que vai conduzindo as pessoas à verdade, ao arrependimento, à fé, à mudança de vida, à vitória contra um vício, um problema e tal, vai levando avante a obra de Cristo, né? E etc., até que Jesus volte e ponha um fim definitivo à história do pecado. E aí você vai ter, de fato, a purificação do santuário, a purificação do mundo, a purificação de tudo e de todos, no contexto da eliminação final do pecado para todo sempre. E esses temas são extremamente importantes e sensíveis a partir da perspectiva da teologia adventista. E o que acontece? A gente sabe que esses assuntos, eles são complexos, são profundos, são difíceis e muitas pessoas não gostam de se aproximar destas questões e também se sentem muito confusas a partir dos ataques à fé adventista em função destas compreensões. Então o calvinista ataca o adventista por ser arminiano. E arminianos e calvinistas atacam adventistas em função das suas compreensões particulares, que não encontram paralelo na maioria das igrejas cristãs de uma forma geral. Você vai gastar a sua vida inteira dentro da maioria das igrejas arminianas e calvinistas e você nunca vai ouvir falar a respeito da, vamos pensar assim, da purificação do santuário, nem do santuário terrestre, nem do santuário celestial e etc. Às vezes, quando estas questões são trazidas para uma congregação calvinista ou arminiana, geralmente é para tentar colocar, vamos pensar assim, uma má impressão sobre a compreensão adventista, em caso aí de alguns membros de uma igreja possam estar estudando esses assuntos com algum adventista, e aí em termos assim de uma apologética polêmica e confrontadora, às vezes até pode-se trabalhar alguns desses assuntos, mas geralmente de uma forma extremamente superficial, né, para não dizer desonesta em termos intelectuais e etc. E eu não estou querendo dizer que todas as críticas à compreensão adventista são desonestas. Não é verdade, existem boas críticas à fé adventista. Mas em sentido geral, o que nós vemos no Brasil hoje é uma apologética de baixíssimo nível em contextos calvinistas e arminianos para atacar a fé adventista em nome de inúmeras questões assim que podem ter o seu valor, a sua importância e podem ser questionadas em relação a Ellen White, em relação ao santuário, em relação a legalismo, sábado e um monte de coisa e etc. Tudo isso pode ser questionado, mas no geral o nível dos questionamentos, o nível das, entre aspas, refutações é extremamente baixo. E eu tentei imprimir nesta série aqui, vamos pensar assim, um conhecimento um pouquinho mais profundo. É claro que em relação a estas questões também, de uma forma mais acadêmica e mais profunda, é possível criar objeções a partir de perspectivas e leituras diferentes, hermenêuticas diferentes, exegeses diferentes, e a gente pode discutir e conversar a respeito de tudo e de todas estas questões, mas o mais importante que eu gostaria que ficasse claro para vocês aqui é que, independentemente das polêmicas em função do entendimento adventista, que é relativamente singular a respeito desses assuntos, em contraposição ao mundo evangélico e ao mundo católico, enquanto nós não formos convencidos pela palavra de Deus, nós não abdicaremos da nossa própria compreensão. E isso não é exatamente uma questão assim, olha, nós somos certos em tudo, o resto é errado em tudo. Não. Eu, como adventista, vejo muitas coisas positivas em teologias católicas e evangélicas de diferentes matizes e etc. Eu sou uma pessoa capaz de ler e absorver e entender, inclusive de entender e apreciar as críticas ao entendimento adventista. Entretanto, nós deixamos bem claro aqui, por exemplo, dentro desta série, a clareza da noção bíblica da necessidade de purificação do santuário celestial. Ponto. E enquanto o mundo evangélico ou católico não enfrentar isso e não oferecer uma interpretação alternativa melhor do que a interpretação adventista, por que nós deveríamos abdicar da nossa compreensão da palavra de Deus em nome de uma compreensão concorrente que sequer trata do assunto bíblico a respeito destes temas que são absolutamente essenciais, certo? Que lidam com as questões de salvação, que lidam com as questões de, vamos pensar assim, escatologia do fim dos tempos e também com a história da igreja e com todas as questões hermenêuticas, exegéticas, etc. E nós temos
plena paz e consciência de estarmos fundamentados na palavra de Deus, nas nossas convicções. Entendemos o pensamento contrário, mas também, como vocês podem discordar de nós, falando num contexto dos anti-adventistas, nós podemos discordar de vocês. E o ponto é, se tudo isso nos conduzir a um estudo da Bíblia, como eu espero que nos conduza, que todos sejam beneficiados a partir da palavra de Deus, porque é nela que pelo menos nós adventistas construímos a nossa identidade, a nossa compreensão da realidade e a nossa compreensão desses temas que são de fato extremamente essenciais para a nossa teologia e a nossa identidade. Eu acho engraçado perceber assim que algumas pessoas desavisadas, que não são profundas no conhecimento de tais e tais temas que foram tratados nesta série, às vezes acham que vão conseguir desbancar o adventismo em nome de críticas muito vazias e muito pequenas em relação a tudo isso. Poucos são aqueles que se dedicam a tentar refutar tais questões de uma forma um pouquinho mais profunda. E mesmo aqueles que tentam assim fazer, geralmente o fazem sob fundamentos relativamente fáceis de serem desmascarados. E a gente vai continuar na nossa, vamos pensar, jornada de estudo, de compreensão, de análise, de refutação, de burilar a nossa teologia e o nosso entendimento. Eu acho que isso faz parte, né, da experiência humana e da experiência da igreja, inclusive. De maneira que, eu não sei se você gostou ou não dessa série, não sei se você que está me ouvindo até esse momento acompanhou tudo, viu somente algumas partes. Essa foi uma série desafiadora para mim fazer, porque de fato a gente lidou com alguns temas relativamente complicados, mas saímos intactos, saímos com mais conhecimento, com mais convicção, e não simplesmente em torno de uma defesa cega, de uma compreensão, de uma denominação, não. Mas nós saímos mais conscientes de temas bíblicos absolutamente importantes, trabalhados dentro de um paradigma bíblico e amplas relações entre Antigo e Novo Testamento. E a gente sai disso, então, aliviado, feliz, com a sensação de dever cumprido para a gente continuar o nosso trabalho. Eu estava pensando assim, né? Eu fiz a análise de um artigo deste livro. Este livro aqui tem 9 artigos e 2 apêndices. Se eu fosse fazer a mesma jornada em relação aos demais artigos, com certeza eu conseguiria fazer mais de uma centena de vídeos só para falar desse livro aqui. Só que esse livro aqui ele faz parte de uma série. Vou até mostrar para vocês aqui. Uma série interessante e importante, que trata aqui, ó, estudos selecionados de interpretação profética, estudos sobre Daniel, 70 semanas, Levítico e a natureza da profecia. Daí eu estava pensando, né? Olha só, se eu fosse fazer nos mesmos moldes do que eu fiz esta série, vídeos a respeito de cada artigo destes livros aqui. Eu calculei mais ou menos por baixo aí uns 500 vídeos. É a quantidade de vídeos que tem no meu canal hoje, que já tem quase 10 anos, né? Então talvez eu levaria 10 anos para explicar isso aqui para vocês. Só que veja bem, isso aqui são 4 livros, né? Eu acho que tem um pouquinho mais de livro dentro na minha estante aqui, né? Você vê como que a teologia é um mundo rico, enorme, fantástico, não é verdade? E o que acontece? Se você tentar refutar esta série, ou qualquer série, ou o Adventismo do Sétimo Dia, você esteja preparado para enfrentar tudo isso e muito mais, certo? Isso aqui é 4, 5 livrinhos. Poderíamos começar a fazer alguma coisa sobre o Tratado de Teologia Adventista, poderíamos tratar tantas outras coisas, enfim, e tal, para a gente, né, começar a trazer os embates teológicos para um nível um pouquinho mais profundo. Podemos ser questionados, pode discordar, não tem problema nenhum, mas ofereça fundamento. De outra forma, você será desmascarado pelo mero conhecimento da palavra de Deus.